Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Meu Deus, que culto maravilhoso, né? Confesso a vocês que estou tremendo. É com uma grande responsabilidade. Pode se sentar, gente, por favor. E uma grande responsabilidade. E que seja assim até o resto da minha vida. Todas as vezes que eu subi no altar, eu vinha tremer, ter medo, temer ao Senhor. Porque a palavra é dele, a honra é dele e a glória é dele. Amém? Aleluia. Bom, recebi o convite do pastor Marlon. Obrigado pelo convite. Daisy, Ismarques, pastora Kelly. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em 1 Samuel 15. Confesso para vocês que eu fiquei muito receoso. Orei muitas vezes ao Espírito Santo para trazer essa palavra. Embora seja o último dia, o último culto de 2025, é uma palavra muito forte. E o Espírito Santo me falou: o pai corrige o filho que ama. Às vezes nós queremos ter uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, mas o Espírito Santo às vezes precisa nos confrontar para que nós possamos mudar a nossa vida e viver algo novo a partir de 2026. Quem acredita que vai viver o ano novo extraordinário do Senhor em 2026? Em nome de Jesus. Então essa noite vai ser uma noite de decisão, uma noite de escolha, porque é assim que nós temos que caminhar com o Senhor. Amém? Então vou ler junto com vocês essa versão que está aqui na tela. Peço que vocês me acompanhem, por favor. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Samuel disse a Saul: eu vou àquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para destruição. Aqui, para destruição. Não os poupem. Mata homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos quineus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os quineus saíram do meio dos amalequitas. Até aí. Pode voltar. Isso, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Israel, antes de Saul existir, antes de Saul ali, Israel era o único país que era um país teocrata. Tinha uma teocracia, que era um país governado por Deus. E o país de Israel estava indo muito bem. Desde quando Deus tirou Israel do Egito, Deus foi preparando de pouco em pouco Israel para sair da escravidão e se tornar um país. E para que isso acontecesse, foi necessário algumas trajetórias, tirar os pensamentos de escravidão para começar a colocar os pensamentos de governo. Então, para isso exige um processo. É preciso uma transformação, uma metanoia na mente dos israelitas. Porque antes eles pensavam num pouco. E para se tornar um país, tem que pensar na saúde, tem que pensar na educação, tem que pensar na monetização, tem que pensar nos investimentos, escola, segurança, enfim, várias coisas. E é isso que Deus foi fazendo com o povo de Israel. E estava avançando, o país estava crescendo, estava evoluindo. Só que o povo de Israel não estava satisfeito com aquilo. O povo de Israel queria viver como os outros povos. Eles não queriam ter Deus no centro, Deus governando a sua vida. Eles queriam que um rei governasse a sua vida assim como os outros países.
Nos dias de hoje, se a gente estivesse num país teocrata, posso assim dizer, a gente queria que tivesse presidente, ao invés de ser Deus governando as nossas vidas. Ou seja, o povo de Israel estava dizendo: Senhor, até aqui foi bom, confiei em Ti, mas eu quero viver igual lá fora. Eu quero viver igual os outros. Eu quero viver igual o mundo. Porque do seu jeito é diferente. Às vezes a gente é chacota. Às vezes a gente é zombado por colocar um Deus, não ter ninguém representando a gente ali. Era isso que o povo de Israel estava dizendo: Senhor, a partir de hoje, o Senhor não manda mais na minha vida. Agora eu quero que um homem tome conta da minha vida. Está fazendo sentido, gente? E aí o povo elegeu um homem. Esse homem era Saul. Era um cara de uma família pobre, simples, numa cidade pequena. Ele não era reconhecido, mas o povo escolheu ele por sua estatura, por ser bonito, ter uma presença. E é por isso que eu estou contando essa introdução para a gente chegar aqui. Nós vimos que Samuel deu uma orientação muito simples e clara para Saul. Falou o seguinte: você vai lá nos Amalequitas e destrua tudo, homens, mulheres, crianças, idosos, bois, ovelhas, tudo que existir, você destrói. Amém? E até aqui, Saul fez conforme foi orientado por Samuel. Saul obedeceu até certo ponto. Ele fez tudo aquilo que já estava no seu roteiro. Todas as vezes que ele recebia uma orientação de Deus através de Samuel, ele fazia todos os esquemas. Ele montava as estratégias, escolhia os soldados, fazia as táticas de guerra, por onde a gente vai invadir, como a gente vai atacar, fazia uma leitura do inimigo para vencer a batalha. Isso já virou rotina para Saul. Saul já não era, nessa época aqui que nós lemos, não era mais um rei novo, já era um rei vivido. Então já estava na rotina dele, já estava de costume. Amém? Então vamos seguir. O 7, por favor. 1 Samuel 15, 7. Glória a Deus. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Próximo. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para a destruição com a espada. Próximo. Contudo, presta atenção aqui, gente. Lê junto comigo, ó. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag. Olha aí. Não era para destruir tudo? E o que ele fez? Deixou o rei. E o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, eles não quiseram separar para destruição. Tudo que era bom, eles deixaram separado. Mas tudo que era desprezível, inútil, separaram para destruição. Pode deixar, por favor. Separaram para destruição. Adianta obedecer a Deus 90% e os 10% desobedecer? Adianta acreditar na Bíblia até um certo ponto e um outro certo ponto não acreditar? Aquilo não serve para mim? A palavra do Senhor diz sim, sim e não, não. Ao contrário disso, nós temos que confiar e acreditar na Bíblia por um todo, por completo. Ela não precisa ser atualizada. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, gente. Nós temos que obedecer a palavra e acreditar naquilo que o Senhor está nos falando. E Saul, ele fez ao contrário.
Ele foi na guerra, ele matou alguns amalequitas, aquilo que era desprezível, aquilo que não prestava, mas aquilo que ele se agradou, aquilo que tinha condições, aquilo que tinha recurso, aquilo que era bonito, ficou para ele. Ficou como troféu. E Deus está dizendo aqui, às vezes Deus está te dando uma ordem, pedindo para você parar com algo, mas você está tentando entrar nas entrelinhas, achar uma desculpa para continuar fazendo aquilo que é errado. Obedeço até um certo ponto, mas daqui para cá é bonito. A sonegação de imposto, a pornografia acessada pelo celular, o flertezinho com a menina ou com o moleque lá no trabalho, as conversinhas erradas no bebedouro. Ou eu estou 100% ou eu não estou. O que é morno, Deus vomita. Deus está cansado de crente morno. Deus está cansado de pessoa mais ou menos. Tem dia que dá glória a Deus e tem dia que está benzendo, andando com uma arruda atrás da orelha. Que signo que você é? Que signo, meu irmão? Está amarrado esse negócio, velho. É tomada de decisão. Chega de ser mais ou menos. O que Deus falou para você de forma clara, que você está arrumando um jeitinho para continuar fazendo. O que Deus está te confrontando e você está achando uma artimanha aqui? Não, isso aqui não tem problema. Tem problema, porque você sabe que tem. Porque senão teria arrumado jeitinho para fazer errado. Maldito jeitinho brasileiro. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos que viver na totalidade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pesado, né, gente? Às vezes a gente queria dar uns glória, dar uns pulos, levantar as mãos. Mas na euforia às vezes não. O cajado corrige. O cajado orienta. O cajado eleva o nível. Para quem quer viver o ano extraordinário, não tem mais que viver como vivia antes. É uma tomada de decisão. A partir daqui eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Antigo Rafael já te foi, agora é o novo Rafael. Ou será necessário levantar um Davi para fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Não sei se você sabe da história. Depois Saul saiu, e quem entrou no lugar foi Davi. O que você está esperando? É forte, né? Deus é bom demais. 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel. Presta atenção aqui, gente. Então a palavra do Senhor veio a Samuel. Vamos lá. Olha o que Deus falou a Samuel, hein? Lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor aquela noite. 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu uma... Olha isso, gente. Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu em Gilgal. Até aí. Às vezes a gente acha, porque Deus é amor, que Ele é bobo. Ele aceita qualquer coisa. Ele fala, Ele repete, Ele fala novamente, orienta novamente, mas tem hora que basta. Na mesma proporção que Deus é amor, Deus é justiça. Uma coisa não anula a outra. Você achar que você viver em pecado infinitamente e vai ser perdoado no final, sem arrependimento verdadeiro, é hipergraça. Isso não existe no Evangelho.
Quantas pessoas nós conhecemos que tinha promessas, tinha palavras sobre a vida dele e não viveu aquilo que Deus o prometeu, porque não agiu conforme a vontade do Senhor. Eu não quero morrer dessa forma. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero viver aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, o quanto antes possível. Mas para isso acontecer, eu preciso viver aquilo que Deus está mandando eu fazer. Mandando, não é pedindo. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a partir daí eu vivo aquilo que Ele me orienta. Aquilo que Ele fala que está ali, ó. Eu nunca vi uma geração que tem rejeitado tanta Bíblia como hoje. Prefere ouvir podcast do que ler a palavra do Senhor. Aí a pessoa fica perdida, pastores Marques. Porque num podcast a palavra diz vai. Aí ele vai marchar. Aí no outro podcast, 30 minutos depois, fala que ele fica. Daí ele não sabe se ele vai ou se ele fica. Daí ele não faz. Quer revelação do Espírito Santo para a sua vida? Leia a palavra do Senhor. Pois assim como Ele revelou aquelas pessoas, Ele pode revelar para você. O mesmo Espírito Santo que falou comigo para trazer essa palavra, pode usar a vida de cada um aqui. O véu se rasgou. Livre acesso. Para de terceirizar. Para de esperar pelo outro aquilo que Deus quer falar para você. E existem segredos na sua vida que serão revelados somente a você. Não espere eu falar, o apóstolo falar, o Marlon falar, quem quiser. Não vai falar. Deus quer falar coisas para você. Milhares de coisas. Há tesouros do céu para a sua vida. Mas como você vai acessar se está esperando um do outro? Deus deu uma ordem muito clara e você está tentando negociar. Ah, Senhor, mas de repente uma conversinha não é trair. Ah, mas fletar, sonegar imposto, e milhares de mentiras. Que palavra, né, gente? Para a gente viver o novo extraordinário, não dá mais para viver da mesma forma. Não dá mais para viver de forma morna, de qualquer jeito. Um evangelho, perdão, gente, pela palavra, sem vergonha, que ninguém do trabalho sabe que você é cristão, e se assusta quando você fala, você? As pessoas precisam ver a luz de Cristo sem você precisar falar um A. Onde você chegar, as pessoas param de falar palavrão, porque a presença do Senhor chegou junto contigo. Você não é nada não, nós somos apenas o burrinho carregando Cristo. E a festa que está acontecendo aqui, com as palmeiras balançando, é porque eu estou carregando Cristo em mim. Você não é nada, eu não sou nada, não somos ninguém. Aliás, sou pobre pecador. Mas Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança da glória. E Saul, nós vemos aqui, que ele já estava errando há muito tempo. Já estava acostumado. Estava normal para Saul. Ele já tinha feito isso outras vezes. E quando nós caminhamos no caminho que Deus nos prometeu, mas sem Deus, nós achamos que nós somos o bom. Que o louvor pegou, desceu porque eu cantei bem, porque eu toquei bem. A pregação balançou, a galera levantou a mão porque o Rafael pregou bem, tem uma boa oratória. Mas não. Olha o que Saul fez. Ele levantou um monumento para si próprio. Às vezes nós queremos orar, Jesus falou isso. Quando for orar, não faça como os fariseus, com palavras bonitas, com ações bonitas. Seja sincero. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Para quem você está fazendo? Qual tem sido a intenção do seu coração? É realmente para Deus ou para mostrar para o apóstolo que você está aqui fazendo? Qual que é a intenção do seu coração? Para viver um novo extraordinário, eu preciso ter uma nova postura, um novo posicionamento, uma metanoia, um novo modo de agir, um novo modo de pensar. Se eu não orava, eu começo a orar. Se eu não leio, eu começo a ler. Se eu não jejuava, eu começo a jejuar. E não é para mostrar para ninguém, porque ninguém precisa saber do que eu estou fazendo. É você e Deus. Porque se você fizer para mostrar para o outro, a sua recompensa você já teve. Porque o outro vai saber, nossa, como ele orou. E acabou. Não precisa fazer cara de coitado.
Ou se vai entregar uma profecia, não precisa fazer uma cara de super profeta, marchando. Eis que eu... Não. Às vezes é simples. Não sei se faz sentido para você, irmão, mas Deus mandou te falar isso daqui. Acabou, foi entregue. Para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, precisamos mudar. Deus está falando desse jeito que a igreja brasileira está, não dá. A promessa sobre a igreja brasileira, que o mundo inteiro vai ouvir aquilo que sai do Brasil. Mas para isso acontecer, os filhos do Senhor precisam estar posicionados. Nós ouvimos a palavra, sentamos aqui, levantamos a mão, choramos, colocamos a mão no coração, recebemos oração, voltamos para casa e nada muda. Nós temos mais de 40% de cristão evangélico no Brasil. 40, gente. E a corrupção continua da mesma forma. Eu não sei para você, mas para mim é muito confrontante. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que Cristo é esse que não muda o meu caráter? Eu continuo vivendo a mesma coisa que eu vivi antes. Eu preciso começar a fazer diferente. Ou eu tô, ou eu não tô. E Deus está nos dando a oportunidade, porque quando Ele corrige, Ele quer transformação. É para mim, é para você que está em casa, é para todos que estão aqui. A transformação é a partir do momento que eu escolho mudar. A palavra foi lançada e eu decido caminhar conforme a vontade do Senhor. Se eu estou com fome, não adianta a irmã comer por mim, que eu vou continuar com fome. O que Deus está te pedindo, que você está recusando a fazer, basta. Chega. Para de terceirizar, esperar que é o outro que faça por você. Existem milhares de pessoas que ainda não encontraram com Cristo, porque você ainda não se posicionou. Queremos ser igual Saul? Você tem certeza disso? 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Olha o que ele disse aqui: eu segui as instruções do Senhor. Bicho mentiroso. 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é este? Volta. Este que estou ouvindo. 15. Saul respondeu: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas separamos para a destruição o restante. Até aí. A gente pode até esconder, gente, mas o pecado fede, o pecado faz barulho, o pecado incomoda. Às vezes para mim está tranquilinho, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E às vezes a gente peca quando a gente se sente no ponto seguro. Eu duvido você fazer as coisas que você faz com o seu celular do lado do seu cônjuge, do lado do seu pai, da sua mãe. Não faz. Não faz. Por que você faz escondido? Porque é seguro. Satanás, ele gosta de te deixar no ambiente seguro. Porque é aí que a gente começa a mostrar as nossas garras de pecadores. Aquilo que nós temos vontade de fazer, fazemos ali. Mas quando eu sei que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu chamo sempre Deus para estar comigo. Senhor, vem comigo. Senhor, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ele vai te dar uma instrução. Ele vai acalmar o seu coração. Mas às vezes nós temos vivido pela nossa vontade. E aí às vezes damos desculpas que aquilo que nós estamos fazendo errado é para abençoar, é para entregar ao Senhor. Não, Senhor, eu soneguei aqui 1 milhão, mas vou dar de dízimo e oferta. Que isso? Quem disse que Deus precisa do seu dinheiro? Ainda mais sujo. Ah não, eu estou com essa conversinha aqui, mas eu estou evangelizando.
Sua mulher sabe que você está evangelizando dessa forma? Seu esposo está sabendo que você está evangelizando dessa forma? Com essas conversas atravessadas? Deus não precisa desse tipo de evangelho, não. Nós precisamos obedecer ao Senhor na totalidade. Chega de ser crente meia boca. O mundão aí está precisando da gente e a gente está aqui, brigando um com o outro, no ego, para ver quem que aparece mais. Deus não aceita isso. E Samuel orou pela madrugada por ele. Samuel sentiu. Samuel intercedeu. Mas Saul já não queria mais caminhar com Deus. Saul já tinha decidido que a vontade dele era a vontade do povo que estava ali. Eu quero te perguntar, para você refletir, onde está o seu coração? Está na rotina? Porque Saul já estava na rotina, já sabia, estava no repertório dele. Chegar na segunda-feira, 7h15, ir para o culto, ouvir o louvor, levantar a mão, chorar, receber a oração, colocar as coisinhas. Acabou o culto, ir para casa, não sei o que, né? Precisamos de algo novo. Precisamos de uma entrega nova, uma ação nova. Uma palavra sem ação é só uma palavra. Mas uma palavra recebida com ação é um milagre acontecendo. É o derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas palavras você recebeu nesse ano? Quantas palavras? Foram 52 segunda-feiras. E o que você fez com essas palavras? Colocou dentro de uma caixinha? Ah, que legal, recebi uma palavra aqui que você pastor. E você tem lido a palavra? Tem estudado teologia? Tem orado ao Senhor? Ah não, Deus me falou que eu vou para nações. Mas nem português você está querendo estudar. Para qual nação? Nós recebemos uma palavra, nós precisamos caminhar em direção a ela. Precisamos caminhar conforme a vontade do Pai. Porque receber uma palavra e não agir não adianta de nada, gente. Deus só faz quando a gente age. Quem já recebeu uma palavra do Senhor aqui? Quem recebeu aqui já uma visão do Senhor aqui? E o que nós temos feito? O que nós temos feito com essas palavras? Ah não, mas antigamente era bom, porque a igreja era assim, assado. E você? O que tem feito? Às vezes Deus tirou daquela forma para colocar você, para começar a agir. Às vezes Deus colocou você, escolheu você para começar a derramar. É o despertar, igreja. Chega de terceirizar para o outro e vamos começar a agir nós mesmos. Aleluia. 16. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Saul respondeu: diz-me. Samuel disse, olha aqui, Samuel lembrando quem era Saul antes do Senhor eleger. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou em uma missão ordenando: vá e separe para destruição aquele povo pecador. Os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. 19. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus lembrou Saul de quem ele era antes de conhecer ao Senhor. Quem era você antes de conhecer ao Senhor? Como você era conhecido? Como as pessoas te chamavam? Você acreditaria que você estaria onde você está naquela época? Da transformação que Deus fez na sua vida? Dos lugares que Deus te tirou?
E agora que você está neste lugar, você está achando que você é o responsável por essa transformação? É isso mesmo? Você é o bom o suficiente? Deus falou para Jó: aonde você estava mesmo quando eu fiz o mundo? Deus está nos perguntando: aonde nós estávamos mesmo? Para ter essa soberba toda, achando que é o cara, o bambambam? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, entender a nossa pequenez, e toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a Deus, a Ele, que é o único e digno de receber. É isso. 22. Por que você não... 22. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em se obedecer à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. 23. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor? Assim, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele o rejeitou como rei. Às vezes nós temos feito a nossa vontade, esquecemos fazer a vontade de Deus, e só porque às vezes está dando certo, a gente acha que Deus está no negócio. E faz muito tempo que Deus deixou, muito tempo Deus não está recebendo aquilo, e você acha que só porque está tendo resultado é o que Deus está no negócio. Deus é amor e Deus é justiça. Deus rejeitou Saul por não obedecer. A palavra do Senhor não muda. Eu estou lendo a palavra do Senhor, gente. Temos que tomar cuidado com as nossas ações. Imagine naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu preguei, ganhei 300 almas, seu nome expulsei demônios, seu nome eu plantei igrejas, fui para as nações, Senhor, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Ele olha para mim, para você e fala: quem é você? Aparta-se de mim, eu não te conheço. Meu Deus do céu. Fazer as coisas como um rito apenas, sem ter Deus no negócio, não é de nada. Que palavra forte, né, gente? Deus está falando para mim e para você: quer viver o novo e extraordinário de Deus? Então tem que ser diferente. Até aqui eu aceitei você me levar de qualquer jeito, mas para você caminhar comigo, para suas coisas realmente serem minhas, as minhas coisas estarem nas tuas mãos, tem que me obedecer por inteiro. Tem que me obedecer por inteiro. Tem que fazer a minha vontade. Tem que fazer os meus desejos. A minha palavra, não importa o que você acha, o importante é o que eu estou mandando você fazer. Porque o que você acha, a sua justiça é pano de imundícia. E o que Deus tem mandado você fazer? Gente, é uma noite de reconciliar, é uma noite de decisão. Se Deus está me mandando trazer essa palavra, porque Ele quer falar com a gente.
Não é com outro não, é com quem está aqui, é com aquele que está assistindo em casa, é comigo que eu estou aqui. Quer viver algo novo? Está na hora de você decidir. Desse jeito não dá. Eu rejeitei Saul, eu não quero rejeitar você. Não quero rejeitar você. 24. Saul disse: pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. 25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. 26. Saul contudo lhe disse, Samuel, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. 27. Quando Samuel se virou, Saul agarrou a sua barra, a barra do manto dele, a qual se rasgou. Até aí, gente. Sabe o que significa? Nessa situação, o manto se rasgar, acabou a aliança de Deus com Saul. Saul, a partir dali, ele caminharia sozinho, sem a vontade de Deus. – 28. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você, olha aí, o reino de Israel, e entregou alguém que é melhor do que você. 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. 30. Saul repetiu, pequei, honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. Até aí. Vocês podem ver que Samuel estava trazendo correção a Saul, falando, não, você não é mais, não, esquece, rasgou, acabou. E aí, Saul, ao invés de se arrepender, falou, Senhor, me perdoa, realmente eu pequei, me perdoa por essa situação, eu não vou fazer mais isso, sabe? E como antigamente, rasgar suas vestes, colocar a cara no pó e mostrar realmente que estava arrependido, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, volta comigo, agora, e honre-me diante das autoridades. Ou seja, não me interessa se Deus está comigo ou não. O importante é que o povo está achando do que eu ainda sou rei. O importante é que o povo ainda acha de mim. O importante é o que eles vão achar, o que eu sou, o que eu não sou. É isso que me importa. Agora, o que Deus acha de mim, se Ele está comigo ou não, tanto faz. Eu já sou rei mesmo, o posicionamento eu já tenho mesmo. Olha o pensamento dele. Ele não estava nem aí com Deus. Mas se eu ficar sem cantar, o que o povo vai achar que eu estou fazendo? Vai achar que eu estou em pecado. Mas se o ministério não prosperar, o que vão achar? Vai achar que eu estou fazendo errado. Mas o que vão achar? O que vão achar? Não interessa do que o outro acha sobre você. O que importa é o que Deus pensa sobre a sua vida. Não interessa o que o povo vai falar sobre você. O que importa é o que Deus está falando sobre você. Enquanto você estiver preocupado com as ações dos outros, você vai viver nessa. Quantas vezes você precisou fazer uma oração e você não orou, porque tinha alguém do seu lado, e você ficou com receio de alguém ouvir a sua oração, para não saber que você é pecador. Mas eu não sei se você sabe, acho que aqui todos são pecadores. São ou não são? Então não se preocupe. Aqui é o lugar de redenção, aqui é o lugar de arrependimento, aqui é o lugar de entrega, aqui é o lugar de rasgar as suas vestes, mostrar a sua nudez e falar, Senhor, esse negócio sujo aqui sou eu.
me lava com teu sangue, me restaura, faça de mim o que o Senhor quiser, mas eu não quero mais ser dessa forma. Cura as minhas feridas. Esse é o lugar. Até quando você está pensando no que o outro vai achar de você ou não? Próximo. Estou acabando, tá, gente? Então Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. 32. Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio acorrentado, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Próximo. Samuel, porém, disse: como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim a sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para casa em Gibeá de Saul. Glória a Deus. Até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul de novo como rei. Glória a Deus. Saul ainda foi adorar ao Senhor, mas já não tinha mais a presença. E aí, como disse nos versículos anteriores, Deus já tinha encontrado um outro rei. Aquele que se rasgava diante do Senhor. Aquele que entendia os seus erros, das suas falhas, não os escondia, assumia e era responsável por aquilo que fazia. Ele pecava? Sim, mas ele se arrependia de verdade. Davi era chamado segundo o coração de Deus por conta disso. Não porque ele era perfeito, mas quando ele errava, ele falou: Senhor, me perdoa, eu não consigo viver com isso, eu não quero viver dessa forma. E se arrependia verdadeiramente. Enquanto isso, Saul continuou o seu reinado. Ele não deixou de ser rei, continuou o seu reinado, só que sem a presença. Quantas pessoas a gente tem seguido, tem ouvido, que estão com o seu chamado, mas não tem mais a presença. Quantas pessoas nós temos confiado por conta da sua postura, dos seus status, da sua forma de agir, mas não tem mais a presença. Palavra dura, né, gente? Mas é uma palavra de reflexão. Porque o verdadeiro evangelho não é emoções, sensações, não é arrepio, não. O evangelho verdadeiro tem que ser entendido. É de entendimento. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Fez sentido para vocês essa palavra? Glória a Deus. Eu peço então, por favor, que você feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Abaixe um pouquinho as luzes. Você que está em casa também, feche os seus olhos. Pois essa noite é uma noite de decisão. É uma noite de escolha. É uma noite de uma nova postura. O velho Rafael já se foi. Eis tem que ter um novo Rafael. Irmãos, essa palavra não é apenas uma história de Saul, mas é um alerta para as nossas vidas. Quantas vezes Deus já nos colocou, quantas vezes Deus já nos falou, quantas vezes já nos instruiu, e a gente continua vivendo de qualquer maneira. Quantas vezes Ele já nos instruiu com palavras claras, e nós escolhemos adaptar essa palavra de uma forma qualquer, para que eu possa continuar pecando e errando, para fazer as minhas vontades, porque o pecado é gostosinho. Eu já tenho até nome para o meu pecado, aquele pecadinho de estimação. Quantas vezes Deus me confrontou. Saul, ele perdeu o favor de Deus, não porque não conhecia a ordem,
mas porque escolheu desobedecer ao Senhor. A Bíblia diz: o pecado da rebelião é como a feitiçaria, e da obstinação como idolatria. Sabe o que isso significa, gente? Que toda vez que você insiste em viver do seu jeito, você está dizendo: Deus, eu sou o próprio Deus, eu mesmo faço as minhas escolhas, eu sei o que eu quero. Você não é Deus para mim. Você é apenas um gênio da lâmpada que tem que fazer as minhas vontades. Todas as vezes que eu ajo dessa forma, é isso que eu estou dizendo. E eu preciso te perguntar nessa noite: será que ainda existe algo que você tem poupado? Algo que Deus já mandou você destruir, mas você ainda guarda na sua vida? Existe alguma coisa, algum pecado de estimação, algum presente que você recebeu, alguma ação que você tem, que você sabe que é errado, mas mesmo assim você quer guardar para a sua vida? E isso tem feito barulho. Deus tem ouvido essa situação. Não adianta você esconder, não adianta você dizer só eu que sei. Deus sabe o que é. E hoje, gente, é uma noite de decisão. Hoje é uma noite de escolha. Hoje é uma noite de ação. Não se engane, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele cansou de Saul, o manto se rasgou, houve ruptura. Gente, eu não quero ser extremista aqui ou apelativo, mas pode ser hoje uma última chamada para mim e para você. Eu não quero ser extremista, mas hoje deve ser aquele dia que Samuel falou com Saul. Deus não quer que o véu se rasgue. Deus não quer se separar de você. Deus não quer te rejeitar. E é por isso que eu estou com essa palavra do Senhor para você. Você tem que decidir. Não espere perder a presença de Deus para entender o valor dela. Não espere chegar a ponto de Saul, que ainda tinha coroa, ainda tinha o posicionamento, mas não tinha mais a presença, não tinha mais o céu com ele. Se você reconhece que precisa de fato entregar algo que Deus tem afastado de você, se você entende verdadeiramente que é tempo de voltar para Ele de todo o coração, então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Este é o lugar, está aberto para arrependimento, restauração e reconciliação. Não resista, gente. Venha enquanto há tempo. Hoje pode ser a sua última chamada, mas também pode ser o início de uma nova história para a sua vida. O ano extraordinário está aí, e Deus quer fazer sobre você. Então, se você realmente entende que quer ter uma transformação, vem aqui à frente. Nós iremos orar para você. Eu vou contar até 5 segundos. Em nome de Jesus. A primeira chegou. 5. Essa é a hora da reconciliação, é a hora da transformação. 4. Não espere o véu se rasgar, Deus sair de você, a presença se afastar de você. Queira viver o novo, o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Nós ainda estamos sobre a sobrenatural presença. Então Ele está te convidando a vir aqui para frente. 3. Quando eu contar até 1, é a última chance, gente. Então não ligue o que os outros vão achar. Essa é a oportunidade de você viver o novo de Deus para a sua vida. 2. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor.